Olá, amados! Bem-vindo ao canal. Hoje vou trazer aqui um vídeo para vocês. Na verdade, vou trazer dois vídeos. É sobre esse político maravilhoso, Ciro Gomes. Por acaso, um político que eu admirava muito, muito, muito. Eu até achava, agora já não acho mais, mas eu achava que o Ciro seria um ótimo sucessor do Lula, né, futuramente. Só que o Ciro, ele praticamente jogou a carreira dele política no lixo, porque o comportamento dele ultimamente é de, sabe, não gosto do jeito que ele se debandou pro outro lado. Ainda gosto muito dele, eu acho que se ele se retratasse, ele ia ficar muito, muito, muito. Ele é um cara que ele é muito conhecido da população. O presidente Lula futuramente vai ser eleito agora, mas futuramente não tem um sucessor. Eu acho que o problema do Ciro é a minha opinião, gente. Vocês comentem aí e deixem a opinião de vocês. A minha opinião é que o Ciro Gomes, ele é um político que ele trabalhou com Lula em outros governos do Lula. Só que ele, sei lá, ele levou muito pro coração o lance do Lula não ter indicado ele. É o que eu acho. O Lula indicou o Fernando Haddad naquela época que o Lula estava preso, né? Tinha que indicar alguém. E o Ciro Gomes levou isso pro coração. E tá deixando esse rancor tomar conta. Porque nesse vídeo aqui que vamos ouvir agora, o Ciro é exatamente o político ideal para ficar no lugar do Lula, para ser o sucessor do Lula, porque o Lula ainda não fez sucessor. Até acho que o Lula já deveria estar fazendo um sucessor. Mas isso na hora certa, ele sabe a hora certa. E eu queria vos trazer esse vídeo aqui do Ciro Gomes. Vocês vão ver que o Ciro, nessa altura, o Ciro tá num momento político dele excelente. Depois disso, vai caindo, vai caindo, vai caindo em decadência. Mas vamos ouvir esse. Depois eu vou colocar um outro vídeo e vocês tirem suas próprias conclusões. Vamos ouvir esse primeiro, depois vamos ouvir o outro. É praticamente as duas faces do Ciro Gomes. Eu acho que com esse vídeo aqui estava perfeito, mas ele, né? Vamos ver os dois que vocês vão ver. Conhece algum grande hospital, uma escola, Se ligue. uma estrada que Bolsonaro tenha feito aqui no seu estado? A resposta é um sonoro não. Pergunto a eles, aos brasileiros, por aí afora, por onde andam. Vocês conhecem alguma fábrica, algum grande investimento que Bolsonaro tenha trazido para o seu estado? A resposta é outro sonoro não. Eu pergunto a eles, vocês já assistiram algum gesto de carinho, de empatia ou pelo menos de compaixão desse presidente genocida? A resposta é mais um sonoro genocida. não. E eu agora pergunto a vocês, alguém aqui já viu alguma decisão ágil, precisa, tomada no momento certo e em favor das pessoas certas por esse ser hediondo? Seguramente não. Vocês conhecem algum grande hospital, uma escola, E aí, gente? Nesse exato momento, penso, vendo o Ciro falar desse jeito, porque isso tudo que ele está falando aí é a mais pura verdade. Então, vendo ele falar desse jeito, esse é o Ciro, é o político ideal para fazer a sucessão do Lula, né? Para futuramente ficar no lugar do Lula, se ele não tivesse levado tanta coisa pro coração. Porque o Ciro Gomes é um homem inteligentíssimo, é um homem que, de todos os candidatos que se apresentaram na eleição passada, na eleição que Lula disputou e Bolsonaro disputou, e Simone Tebet também saiu muito bem. O Ciro Gomes, para mim, era um dos favoritos. Ele se perdeu ali no segundo turno, porque ele tinha que ter apoiado o presidente Lula no segundo turno. E aí, foi aí que ele se perdeu, porque o cara é inteligente, o cara estudou, o cara tinha um plano de governo. O Ciro é o único que se perguntava para ele se ele tinha proposta de governo, e ele era o único que apresentava. Não se esqueçam disso. Só que ele se perdeu no meio do caminho, ele levou pro coração muita coisa, então ele, sei lá, ele não... Vamos ouvir agora um outro vídeo, e aí vocês, quando ouvir esse outro vídeo, essa outra versão do Ciro Gomes, qual Ciro Gomes que vocês preferem? O número 1, que é esse, que é o que eu prefiro, ou o número 2, que é o que vamos ver agora? Do Ceará para frente é quase tudo afinidade e algumas desavenças que nós vamos amadurecer fraternalmente. Eu estou falando de ti, André Fernandes, esse jovem talento. Gente, vou até parar o vídeo aqui
que é para você informar para vocês, caso vocês tenham esquecido, André Fernandes é aquele deputado, né, deputado que se candidatou e é aquele que raspa o tobe, né? É aquele bolsonarista, é aquele metido em tudo quanto é falcatrua, que já, né, já todo mundo já conhece a vida corrida dele. Resumindo, concluindo, é um péssimo político e foi a quem o Ciro Gomes foi se aliar. Então, penso eu que o Ciro Gomes acabou de meter o último prego no caixão dele. Ele enterrou a carreira política dele, porque era um homem que eu admirava muito, inteligentíssimo, mas infelizmente deixou o rancor tomar conta dele, porque ele tá fazendo isso, não é possível que ele não se toque, que ele acha o quê? Ele acha que ele vai herdar os bolsonaristas, o gado, mesmo que todo gado vote nele, mesmo que todos os bolsonaristas votem nele, acho que ele é o candidato da direita perfeito, não vai vencer, porque Lula venceu o Bolsonaro ainda né, com a massa, no poder, né? Então, se Lula venceu o Bolsonaro naquela altura, não é nenhum projeto de bolsonarista que vem e acha que vai vencer. Mas comenta aí, deixa o seu joinha, diga qual Ciro Gomes que vocês preferem, o antes ou depois. Eu prefiro antes. Não gosto desse. Esse, para mim, tá enterrando a carreira política dele. E comenta aí, não se esqueça, subscreva no canal, deixe o seu joinha e muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Vocês são muito bem-vindos. Um beijo, fica com Deus.